Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 19. Aníbal atravessa os Alpes e os romanos atravessam o rio Trébia. A primeira derrota. É difícil hoje entender o tamanho do desafio superado por Aníbal ao atravessar os Alpes. Os romanos acreditavam que a Segunda Guerra Púnica seria travada na Espanha, assim como a primeira tinha tido como palco a Sicília. Como Aníbal não tinha uma frota para passar suas tropas pelo mar, e os romanos se sentiam protegidos pela distância e pela cadeia de montanha que separa o que hoje chamamos de França e Espanha da Itália, que são os Alpes. Essa cadeia se estende por mais de 1.200 quilômetros e tem picos de quase 5.000 metros. O mais famoso e o mais alto, o Mont Blanc, né, que é aquele da caneta. Atravessar os Alpes significava negociar despenhadeiros, montanhas e tribos gálicas e célticas, a maioria delas hostis. Aníbal começou essa jornada em abril de 218 a.C., saindo de Cartagena, na Espanha, com 90.000 homens, 12.000 cavaleiros e 68 elefantes. Ao cruzar os Pirineus, que é a cadeia de montanhas que separa a Espanha da França, ele dispensou a maioria dos soldados espanhóis e continuou com 50.000 soldados. Cipião, por essa época, estava marchando 2 legiões, cerca de 10.000 homens, para confrontar Aníbal na Espanha. Ao chegar às margens do rio Ródano, ele foi surpreendido pela presença dos cartagineses no mesmo rio. Percebendo a possibilidade de que as tropas estariam cruzando o rio em direção à Itália, com os romanos indo para a Espanha e deixando Roma desprotegida, Cipião decide voltar para a Itália para preparar a resistência à invasão que ele já acabou de perceber que era iminente. Os romanos tinham deixado 2 legiões guardando ali a Itália, né, no norte da Itália, para proteger Roma. Esse Cipião é o segundo Cipião que a gente encontra nessa história. Ele é descendente daquele primeiro Cipião, que foi apelidado de o Asno, na Primeira Guerra Púnica. E esse Cipião é o pai também do Cipião, que vai ser o grande herói romano dessa Segunda Guerra Púnica, eventualmente chamado Cipião Africano, que a essa altura é um jovem de 18 anos que estava acompanhando o pai dele. Voltando daquela difícil travessia dos Alpes, o que o Aníbal faria contra todas as previsões em apenas 15 dias. Né? E essa travessia foi pelo frio, pela neve e com as batalhas com aquelas tribos que a gente já falou que existiam lá, e manejando 67 elefantes. Né? Ainda assim, os cartagineses emergem dos Alpes, para a surpresa e terror dos romanos, com mais ou menos 25.000 homens, ou seja, ele perde quase metade dos homens na travessia da, dos Alpes. Mas eles estavam ali, 25.000 homens, prontos para devastar a península. Né? Por esses dias, os romanos estavam esperando com 2 legiões. Né? Primeiro, eles se encontraram, um grupo romano encontrou, comandado pelo Cipião, próximo a um pequeno rio ali no norte da Itália. Os romanos, ansiosos para parar aquela ameaça inesperada e imprevista, construíram uma ponte, passaram um rio para atacar o acampamento cartaginês. Os cartagineses resistiram, né? E como eles tinham uma vantagem muito grande pela cavalaria da Numídia, eles forçaram os romanos de volta para o rio. O Cipião quase se afoga e ele é salvo pelo filho dele. Né? Esse mesmo filho é que vai comandar as tropas romanas na batalha final dessa Segunda Guerra Púnica, que vai se travar 16 anos depois desse dia. Né? E depois de muito medo e muito pânico dos romanos por conta do Aníbal ali pela Itália. Bom, esse foi um primeiro encontro, né? Mas o próximo encontro foi a primeira grande batalha, em que o Aníbal preparou uma armadilha que demonstrou o grande gênio militar que ele era. Eles se encontraram, os romanos e as legiões romanas que estavam se preparando para defender a Itália, se encontraram próximo de um rio, que era o rio Trébia, perto de uma cidadezinha ali no norte da Itália chamada Placentia. O Cipião estava querendo se preparar melhor, mas o cônsul romano, que era o comandante nessa época,
que era o Tibério Sempronius Longus, né, estava louco para engajar o Aníbal e destruir a ameaça, né, que ele representava. Então eles, num dia muito frio, o Aníbal preparou essa armadilha para os romanos. Ele estava na margem norte do rio Trébia, os romanos tinham uma ponte que eles tinham construído também. Num dia muito frio, muito cedo, os a cavalaria cartaginense é mandada pelo Aníbal para, tipo, acordar, né, bem cedo acordar os romanos. Os romanos acordam com um frio enorme, sem tomar café ainda, é dada a ordem de marcha, né, para que eles perseguissem aquela cavalaria que estava ali atacando, porque a cavalaria iria mostrar para eles onde é que estava o acampamento cartaginês. Só que o Aníbal tinha escondido 1.000 tropas de cavalaria e 1.000 tropas de infantaria numa área próxima ali ao sul onde seria a batalha, né? E deixou aquelas tropas escondidas. Essas tropas estavam sob o comando do irmão do Aníbal, o irmão mais novo dele, chamado Mago. Ele tinha 2 irmãos mais jovens. Um tinha ficado na Espanha, que era o Asdrúbal, e o outro era o Mago, ou Magão, às vezes é traduzido como Magão. Essa batalha se deu no dia 18 de dezembro. E como eu já disse, essa época do ano, o clima ali no norte da Itália é muito frio. O Aníbal manda esse destacamento de cavalaria cedo, como uma isca para os romanos. Os romanos acordam com o som da cavalaria atacando. Na pressa para a batalha, os romanos partem sem preparação, acordados por um ataque sem café da manhã, e encontram do outro lado do rio, quando eles cruzam a ponte, as tropas do Aníbal prontas para a batalha e mais ainda. No meio da batalha em andamento, os romanos são surpreendidos pelas tropas que estavam escondidas pelo Aníbal, né, chegando pela retaguarda e espalhando pânico pelas regiões. Foi um massacre, né? A batalha terminou com os cartagineses perdendo entre 4 e 5 mil homens, enquanto os romanos perderam entre 20 e 30 mil homens. 2 legiões. Esse seria um padrão que se repetiria pelos próximos anos e levaria Roma a um dos momentos mais delicados da sua longa história. Essa foi apenas a primeira de 3 grandes batalhas em 3 anos que consolidaram o gênio militar de Aníbal como um dos maiores generais de todos os tempos. Para se ter ideia do gênio do Aníbal, toda a narrativa sobre ele não são cartaginenses, são narrativas gregas e romanas, ou seja, são narrativas dos seus inimigos. E para a gente admirar o Aníbal como a gente admira hoje como um gênio militar, é porque o cara devia ser muito bom mesmo, né? No próximo episódio a gente se encontra para continuar a conhecer essa guerra, né, que transformaria Roma de uma potência agrícola regional para uma potência urbana mediterrânea. E nesse processo iria destruir a República e iria criar o Império Romano. A gente se encontra no próximo episódio.